Oi, gente, que bom que vocês acessaram aqui a nossa aula para ver como a gente vai resolver a etapa 3. Eu sou Viviane, a professora de matemática de vocês no ano aqui no Centro de Mídias. Hoje eu vou resolver alguns exercícios que caíram na sua prova, algumas questões, tá? Agora vamos fazer uns 6, mas tem várias aulas dessa com outros professores resolvendo, tanto de matemática quanto de língua portuguesa. Lembrando que essas questões, elas são diferentes para diferentes provas, mas a habilidade é a mesma, né? A cobrança é a mesma. Então, se por acaso essa questão que eu resolvi aqui não for a mesma que caiu na sua prova, você consulte o seu professor, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade. Tá bom? A pergunta, ela parece diferente, mas a cobrança do que você tem que saber é igual, tá certo? Essas aulas vão aparecer para vocês sempre antes da sua aula e depois da sua reprise aí, no seu canalzinho aí do seu aplicativo. Então, 1h30 da tarde e às 18 horas passam essas aulas aí, as aulas de matemática e de língua portuguesa, tá bom? Correção da AP, etapa 3. A gente está fazendo a correção e chama-se etapa 3 por quê? Porque cobra todas as etapas anteriores. Então, tudo que vocês aprenderam ao longo aí do seu ensino básico é cobrado. Se por acaso você não está vendo no nono ano, é porque provavelmente você deve ter visto em algum momento da sua vida escolar aí, tá certo? Para me acompanhar hoje, a gente vai contar com o Tony aqui. Oi, Tony. É isso aí, muito obrigado mais uma vez por ter acessado aqui essa correção. E vai ser divertido, vai ser legal, vão ter muitos comentários bacanas aí, tá certo? E se você, por um acaso, precisar rever alguma coisa, você pode dar um pause, é gravado, é tranquilo. É a vantagem de estudar online, né? Então você pode dar um pausezinho aí, parar, voltar quantas vezes você quiser também. Vai dar tudo certo e vai ser super divertido, né, Vivi? Muito bem. É isso aí. Então, vamos começar já com a primeira pergunta? Vamos lá. Esse PowerPoint aqui foi preparado do professor Osmar, tá? Como ele está de férias, a gente está fazendo aqui uma substituição, certo, É isso aí. Então, vamos ver como colocou para vocês, ó. Aqui tem o descritor da nossa primeira pergunta. Sempre essas perguntas vão aparecer. Ela já vai dar dica para você do que ele quer que você saiba, tá bom? Tá assim, ó. Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. A gente tem falado bastante lá no nono ano. O que é a coordenada? Legal. Ela é representada por um par, né, de números que representam as direções e sentidos aí. Legal. Tá certo? Então a gente sempre fala que o primeiro par é o X e o segundo é Y. Par vem de 2, ordenada porque tem uma ordem. Sempre a gente vai pensar na horizontal e depois na vertical. Certo? Legal, muito Ele bem. tem um nome especial, eu não tenho falado nas aulas, mas tem. O primeiro aqui, ó, é chamado de abscissa, né? Tá aqui, Legal. até tá aqui no seu problema, ó. A abscissa é o valor associado ao eixo X. Na horizontal, né? Na Sempre horizontal. Bacana. O primeiro valor aí do seu par. Sim. Tá? E a outra é chamada de ordenada. Que é o Tem Y. esta outra aqui, o Y, ó, o eixo Y é chamado de ordenada. Então, o eixo X é chamado de abscissa e o eixo Y é chamado de ordenada. Certo, Legal. Tony? Então, para encontrar pontos aqui, o que a gente faz? Como o X, ó, como é ordem, a gente põe o lápis em cima do ponto e desce até o X, a gente sabe o primeiro número. Sim. E aí a gente põe o lápis em cima dele e vai até o Y, a gente sabe quem é o outro número. Exatamente. Combinado? Muito bom. Então vamos ver aqui, ó, o exercício como que tá aqui pra gente. Tá assim, ó. Pedro utiliza o terminal de ônibus próximo à sua casa para ir à escola. No plano cartesiano abaixo, plano é o lugar onde a gente coloca esses pontos, onde a gente localiza pontos, onde a gente coloca gráfico, tá certo? Legal. É o esquema de eixo XY, né? Esse é o plano cartesiano, tá bom? Então, o ponto P representa a localização da sua casa. Então, a casa do Pedro tá aqui, ó. P de Pedro, né? A casa dele tá aqui, certo? Muito bom. Muito bem. E o ponto que representa a localização do terminal que ele utiliza tem a abscissa igual a -2. Legal. Ele está dando o valor de quem? Ó, abscissa -2. Está em que eixo esse? Está no eixo X. O X. Ele está falando o seguinte, quem é que está, qual é o ponto aí do nosso plano que está nessa direção aí do X -2. Exatamente. Ele já deu uma dica. Eu olho aqui para esse desenho e eu só vejo um ponto. Eu também. Só com essa dica já era suficiente. Sabe o que seria legal? Coloca um pontinho ali, um xizinho onde está o -2.
tá aqui o menos 2. Isso, muito bem. Aí no caso, né, Vivi, ou a gente sobe ou a gente desce, né? Muito ou bem. Ou a gente vai para cima ou a gente vai para baixo. Mas sempre aqui, tá? Na linha do menos 2, nessa de ou para cá ou para cá. Quem é que tá, hein? O único ponto que tá aí, Tony? É o ponto R. É o ponto R. Então nem precisaria a gente ler o outro problema, mas o resto do problema. Mas eu vou dizer aqui o resto, ó. Ele fala o seguinte: o x está na abscissa, menos 2. Menos 2. E a ordenada, quer dizer, o y, está no mesmo ponto da casa de Pedro. Exatamente. Então, ó, o Pedro tá aqui, a ordenada dele é o 2, ó. Mesma coisa, o R aqui tá no 2. Legal, Tá? muito bom. Se a gente quisesse colocar o par ordenado aí do R, no caso seria menos 2, né? E 2. O R está no menos 2 da ordenada e o 2 da abscissa. Então, Coloca a este letrinha, ponto, coloca a letrinha do lado lá, o Rzinho, lá pra menos ficar 2 e bonito. R. Olha aí. Então, o R está nesta. É isso aí, muito bom, bem? legal. Então, a nossa alternativa é o É a alternativa B de bola. B de bola. Muito bom. Deixa eu apagar aqui e subir a respostinha para vocês, ó. Tá aqui, né, a letra B. Veja lá o R que tá na abscissa menos 2 e na ordenada 2. Beleza, Tony? Perfeito. Tá aqui pra gente. Bom, vamos ler a próxima então, Tony? Vamos lá. Bora lá. Então, aqui na próxima nós temos esse descritor. Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e assim vai, tá? Então tem aí um probleminha, resolva a operação abaixo. Então tá assim, ó, menos 4,75, mais 7,21 e menos 6. Eu quero saber qual é o resultado desta operação. E essa é muito fácil, né? Essa é Facinho, muito né? fácil, muito fácil. Sabe como é que eu faria isso daqui, Vivi? Como eu faria não, como eu farei, né? Eu vou juntar todos os números que são negativos, né? E depois tirar todos os números que são positivos. No caso, eu tenho 2 negativos e 1 positivo. Eu vou juntar os 2 que são negativos, já que eles estão aí, né, dando a ideia da mesma coisa. Para ficar mais claro, a gente pode dizer que números negativos é dívida e número positivo é dinheiro, né? Não que seja sempre isso, né? Mas acho que dá uma boa visão, né, Vivi? O que você acha? Eu falo para esses alunos que têm assistido aula comigo, eu gosto de pensar em dinheirinho, né? Eu também. Faz de conta que é dinheirinho, eu devo e pago. É isso aí. Então, ó, eu vou primeiro, vou colocar tão igualzinho aqui, né? Porque já que se trata de uma expressão, né? Então, o que eu vou fazer? Vou juntar aqui o menos 4 inteiros e 75 centésimos com os 6 inteiros, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Essa tá dá de cabeça, hein, Tony? Essa foi de Se graça. fosse dinheirinho, ó, você deve R$6 e deve 4,75, você deve quanto, Tony? Eu devo 10,75. Muito bom. Né? Eu vou colocar aqui, fazer a conta bonitinha, ó. O 6, ó, tem que ficar certinho na coluna das unidades, né? Então eu vou acrescentar uns zeros aqui, tá, Vivi? Para ficar igual. Vou adicionar tudo, vai dar 5, 7, 4 com 6 vai dar 10. Como as duas parcelas têm 2 casas decimais, aqui também vai ter. Só que eu não posso esquecer que tem que manter sempre o sinal do maior, né? No caso é o 6, então vai ficar negativo, né? Então vai ficar menos 10,75 mais 7 inteiros e 21 centésimos. Então agora é muito fácil, né, Vivi? É só agora fazer a subtração, né? Para saber quanto é que vai dar isso, né? Então vamos lá, vamos escrever 10,75 menos 7,21. Eu estou fazendo menos, viu, Vivi? Porque os 2 números possuem sinais distintos, né? Então, como os sinais são distintos, eu faço a subtração. Se os sinais fossem iguais, eu ia fazer uma adição, tá certo? Então vamos lá. 5 menos 1 é igual a 4. 7 menos 2 é igual a 5. E 10 menos 7 é igual a 3. Como as duas parcelas aí têm 2 unidades, 2 casas decimais, a resposta também vai ter 2 casas decimais. E eu vou manter sempre o sinal do maior, tá, Vivi? Combinado. Então vai ficar menos 3,54. Eu vou já apagar aqui, ó, para vocês não se confundirem, tá? Que de qualquer forma aí vocês já acompanharam, podem voltar, né? Toda aí todas as operações, então vai ficar assim, ó. Acho que tem uma animação que já tá assim com essas 2 propostas, né? Sim, sim. Se você deve 10, né, você continua devendo, né? Vai pagar menos que 10, né? Exatamente. Isso fica negativo. É por isso que eu sempre falo, né? Que é sempre o sinal do maior, né? Então, tá aí, ó.
eu tenho mais dívida do que dinheiro, né, Vivi? Sim. É isso aí. Ó. É Então a vida do brasileiro, né? É isso aí. Então, a alternativa A. Vou apagar tudo de novo, vou subir aqui a animaçãozinha para vocês. Lembrando, né, Vivi, uma coisa que a gente não pode esquecer de falar, né? Olha lá, temos algumas possibilidades de resolução. Então, tá aí, ó. Então, menos 6 com menos 4,75, que foi o que eu fiz, né? Vai dar menos 10,75. Aí eu faço aí a subtração, que vai dar menos 3,54, né? Tá? Tem outra aí? Outra resolução? Deixa eu ver se tem outra. Não tem outra resolução. Só lembrando, né, pessoal, que esse material está no repositório também, né? Então você pode baixar esse PPT também para acompanhar. Inclusive o professor pode pegar esse material, inclusive, para fazer essa correçãozinha também com os alunos em sala de aula, tá certo? Então tá aqui uma possibilidade. Existem outras possibilidades, tá certo? A gente não está dizendo aqui que só essa está correta, não. Se você tiver um outro ponto de vista, você pode fazer também, que vai ser muito bacana, tá certo? Bom, vamos para a próxima? Bora. Vamos lá, para a próxima. O descritor da próxima, Vivi, é o D15, que é resolver problema. Aqui, olha, resolver. Utilizando relações entre diferentes unidades de medidas. Então, nós temos aí um caminhão, né? Observe no caminhão abaixo quantas toneladas de mercadorias ele pode transportar por viagem, né? Então, ó, já está circulando aí, ó, a carga máxima é 3,8 toneladas, né? Então, vamos lá. No máximo, quantos quilogramas de mercadoria esse caminhão pode transportar em uma viagem? E aí, Vivi? Esse exercício a gente usa um pouquinho da intuição e da experiência que você tem, aluninho. Sim. E você só consegue fazer, eu pelo menos, né? Só saberia resolver isso se eu soubesse que 1 tonelada é o mesmo que 1.000 quilogramas. É isso aí, legal, né? bacana. Então, se você sabe isso, já matou o exercício, né? Sim, com certeza. Então, ele quer saber quantas toneladas, quantos quilogramas tem aí 3,8 toneladas. E aí, como é que você vai fazer? Ver? Qual é o ponto de vista? Ó, não, é muito tranquilo. Ó, 3,8 toneladas, a gente pode escrever assim, ó. 3,8 mil quilogramas. Certo? Legal. E 1.000 representa 3 casas decimais, né? Ou o valor número 1.000 mesmo. Exatamente. Significa 3,8 vezes 1.000, Tony, ó. Sim. Muito facinho, né? Aí eu faço essa multiplicação. Legal, legal. E eu aprendi aqui, Tony, quando eu faço multiplicação com potências de 10, eu deixo zero, faço o número com número e conto os zeros e a vírgula depois. Sim, sim. Eu faço assim, ó. Uma vez, faço de conta que não tem a vírgula aqui, tá, gente? Ó. Então, eu faço 1 vezes 38. 38. 38. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 3. 3 zeros, acrescento zerinhos. E quantas casas decimais ao todo eu tenho? Uma só. Uma casa, né? 8 décimos. Então, eu coloco aqui uma casinha também. Exatamente. Muito bem? Ficou muito bagunçado aqui, Tony? Não, mas eu acho que tem uma animação aí também, né? Tem parecida com essa. Mas a ideia é essa, você pegar o 3,8, né? E multiplicar por 1.000. E multiplicar por 1.000. Ó. 1 tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilogramas. Então, você faz essa multiplicação. Tá? Legal. Na forma de decimal. 1 vezes 38, 38. Acrescenta os 3 zeros e tira 1, né? Por causa da vírgula. A gente pode pensar também nessa vírgula se movimentando aí para a direita, né? 3 casas tambtambém funciona, né? Funciona. Pela multiplicação por 1.000 fica fácil pensar dessa forma também. Legal, bacana. Muito bem. Curtiu. Então, aí a nossa resposta é 3.800 quilogramas, alternativa C. Então, também quando a gente lê o exercício com uma vírgula, assim, ó, a gente já pode falar, ó, 3 toneladas, né? Sim. E 800 quilogramas. Quilogramas, é isso tá mesmo. Bom? Muito bom. Muito bem. Vamos fazer mais? Vamos fazer, vamos lá. Fazer Tô mais. animado. Vamos ver o próximo aqui, ó. Tá assim. É o descritor 29, tá? Resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Legal. Então, uma indústria automotiva com 220 carros de um mesmo modelo são produzidos em 36 dias. Sim. Usando essa proporção, em quantos dias esta indústria produzirá 880 carros iguais a esse?
Eu vou fazer igual sexto ano. Vamos, eu gosto. Eu acho que é legal. Eu prefiro também. Eu vou pensar aqui, Vivi, numa ideia, né, de razão e proporção, tá? Eu não vou nem pensar em regras de 3, tá? Eu vou pensar de uma forma bem mais intuitiva aí no caso, tá? Porque eu costumo falar para os alunos do nono ano que eu uso a regra de 3 quando eu não percebo o número, né, facinho de achar quantas vezes aumenta ou diminui. Quando a gente já parte para a ideia do sexto ano, que é a melhor, eu acho. Exatamente. E a proporcionalidade, ela é uma relação entre duas grandezas, né? Então, se você não sabe o que é uma grandeza e você não consegue reconhecer a grandeza no problema, eu vou dar uma dica para você, tá? Então, olha só, você está lendo o problema. Depois do valor numérico, sempre vem o nome da grandeza. Então, olha lá, tá aqui, ó, 220. 220 o quê? Carros. Carros. Então, a primeira grandeza que nós temos aqui é a grandeza carros. Tá? Grandeza carros. Muito bem. Vou passar um tracinho porque eu vou escrever uma razão. Tá bom. Tá? Muito bem. E de um mesmo modelo são produzidos em 36 o quê? Dias. Dias. Outra grandeza. Então fica fácil. Achou o número, depois do número vem a grandeza. Então tá aqui carros e dias. E aí agora eu vou montar uma proporcionalidade. A proporcionalidade, pessoal, ela é escrita de uma forma respectiva, né? Então eu sempre vou colocar o número correspondente a carros na parte de cima e o número correspondente a dias na parte de baixo, já que eu escrevi a razão dessa forma, com carros em cima e dias embaixo, tá? Então ficou 220 carros em 36 dias. Exatamente, muito bem. Uma coisa que é legal a gente saber também, pessoal, é que quando a gente relaciona produção com tempo, sempre vai ser diretamente proporcional. Tá? Sempre vai ser. Porque quanto mais tempo a gente trabalha, teoricamente, mais a gente produz. Ou, se a gente tem muita coisa para produzir, a gente vai levar muito tempo para produzir, né? Então, se eu aumento a quantidade de dias, eu aumento a quantidade de carros. Se eu aumento a quantidade de carros a serem produzidos, eu aumento a quantidade de dias que eu vou precisar para produzir esses carros. Então, ele é diretamente proporcional. Tá? Quando a gente pensa em diretamente proporcional, a gente pensa em frações que são equivalentes, tá? Então fica muito fácil de visualizar intuitivamente isso daí. Tá? Então, o que eu tenho depois, Vivi? Olha lá. Usando essa proporção, né? Em quantos dias essa indústria produzirá 880 carros? Né? Eu quero saber quantos dias, né? A pergunta é quantos dias. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Ó? Vou pintar aqui de azulzinho. Ó. Eu pintei, apareceu, ó, o 880 carros. E eu quero saber quantos dias, eu quero saber a parte de baixo aqui, porque a parte de baixo é dias, né? E a gente percebe já intuitivamente, Vivi, que daqui para cá, ó, multiplicou por 4, né? Como é diretamente proporcional, aqui embaixo eu vou multiplicar por 4 também, tá? Então eu vou fazer 4 vezes 36, né? 4 vezes 36... 4 vezes 6 costuma ser 24, vai 2. 4 vezes 3 dá 12, com 2, 14. Então a minha resposta aqui vai ser 144 dias. Alternativa C. Muito fácil, né? Essa é gostosinha de fazer, né? É muito bom legal. Que o distrator aí já deu a ideia de que é uma proporcionalidade. Eu falo para os meus alunos o seguinte: quando você identifica numa situação duas grandezas, sim, e no problema, essas duas grandezas sofrem uma variação, sim, então pode ser que tenha proporcionalidade. Aí você tem que dar aquela... usar a sua intuição, né? Fazer o que você fez. Aumenta, quanto mais carro ou quanto mais tempo, você tem que pensar um pouco e aí você decide que é uma proporcionalidade e vê quantas vezes aumenta ou ou diminui, né? Ou é dividido uma proporcionalidade. Você falando, né, lembrou uma coisa que eu vou apagar aqui tudo. O pessoal pode depois voltar aí o vídeo, dar pausa em cima dessa resolução que eu fiz. Mas, ó, para a gente identificar quando se trata de um problema de proporcionalidade ou se é uma equação comum, basta vocês notarem uma coisa, tá? Quando a gente fala de proporcionalidade, vocês sempre vão notar que sempre vai ter uma frase que vai ser um parâmetro, né? Não tem nada para ser resolvido na frase. Eu sempre falo isso para o pessoal de cursinho, principalmente, né? Que eles precisam saber do que se trata a questão. Então a gente já percebe aqui que nós temos a primeira frase aqui, ó, que não tem nada para ser calculado aqui, ó.
tem nada para ser calculado. Nada, É não tem mais para assim. afirmação. É uma afirmação, né? E essa afirmação, ela serve pra gente como parâmetro para você calcular o restante. Exato. E outra coisa que a gente percebe, Vivi, é que existem duas grandezas aqui. E nessa frase, a gente não percebe uma relação aditiva entre elas. Não. A gente não vai fazer somar carros com dias, né? Então a gente já vê que não é uma equação, que é uma proporcionalidade e que a relação entre eles ou é de multiplicação ou é de divisão. É bom né? lembrar que as proporcionalidades o tratamento é sempre de multiplicação ou divisão. Sim. Nunca soma e subtração, tá bom, gente? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Tem mais uma, né, Vivi? Tem mais que mais duas uma. ou três ainda. Será? Eu acho que Vamos não. ver. Vamos ver. Vamos lá. Então, ó, a respostinha tá aparecendo aí para vocês, né? Igualzinho que eu fiz, ó, 220 sobre 36 é igual a 880 sobre x, né? Então, olha só. Eu fiz lá a multiplicação em x aqui, né? Tá diferente, né? Porque como é diretamente proporcional, eu tenho duas frações equivalentes aí, né? Então, se eu multiplicar o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, 220 vezes x é igual a 880 vezes 36. E aí ficou 220 é igual a 31.680. Vou dividir tudo por 220. Ficou lá igual 144. E aí subindo a resposta, alternativa C. Muito bom. Vamos lá agora para mais uma. Essa daqui eu vou convidar a Vivi para resolver. Deixa eu ver se tem mais uma, Vivi. Não? Só tem? Acho que essa é a última, né, Vivi? Aê! Vamos lá. Vamos lá então. Eu vou ler para você, Vivi, ó. Bora. D8. Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos. Soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos. O desenho abaixo faz parte de um mosaico que está sendo construído. Ele é formado por um pentágono regular, pentágono, né? Pentágono regular, né? O penta lembra o quê, Vivi? 5. 5, muito bom. E dois quadrados com lados de mesma medida, né? Ó, ele está querendo dizer que os dois quadrados têm o mesmo perímetro, tá certo? Muito bom. A medida do ângulo X indicado nesse desenho é... Eita! Eita, eu vou começar aqui, mas eu vou pedir ajuda pro Tony e espero que os meninos consigam colocar a câmera aí pra gente ver, tá, Tony? Vamos lá. Então é assim, gente, ó. O pentágono é essa figura que tem 5 lados, tá? E ele fala mais uma coisa, ele fala que esse pentágono, ele é regular. As figuras regulares, elas têm lados congruentes e também os ângulos, tá? Então todos os ângulos são iguais, né? Os ângulos internos e todos os lados também são. Então a gente sabe que o quadrado, ele tem ângulo reto, todos eles, tá certo? Ângulo reto é ângulo de 90 graus. Então este ângulo aqui é 90, ó. 90, 90, 90 e eu quero saber quem é o x. Para eu saber quem é o x, eu deveria saber quanto vale um ângulo aqui, ó, do pentágono, porque ele não é um ângulo OPV, né, oposto pelo vértice. Ele é mais abertinho aí que o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou combinar ali com o Tony, que a gente trouxe um aparato aí que ele, na verdade, a gente importou lá de Paris, um aparato, para a gente descobrir quanto vale esse ângulo. Porque veja o seguinte, se eu somar todos os ângulos aqui, Tony, eu vou achar 360 graus, vai dar uma circunferência. Sim. Tá bom? E eu já sei quanto vale os ângulos do quadradinho, que Sim. é 90, porque todo quadrado tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Eu vou Sim. somar, então. Eu preciso saber, então, quem é este ângulo aqui para somar com o x e descobrir, então, uma equação. Porque esses 4 ângulos aí formados, né, Vivi, eles formam 360 graus, né? Isso. Então, ó, eu já sei quanto vale esse, que é 90, aqui é 90. Legal. Se eu souber quanto vale esse, que é o que a gente vai saber aí fazendo essas medições, fica mais fácil para descobrir o x. Aí eu monto uma equação. Legal. E tem um termo aí muito interessante nesse exercício, que é a palavra regular. Isso. Né? Ô, Tony, você teve uma ideia melhor que eu, Tony. Eu falei isso, você não estava prestando atenção. Então. É verdade, né? Eu tava medindo aqui, gente. Liga não. Eu tô falando disso porque é o seguinte, falando sobre a ideia do regular, porque eu não vou precisar medir os 5, né? Porque eu sei que os 5 são iguais. Isso. Né? Como eu sei que os 5 são iguais, eu vou medir somente um desses ângulos aí. E a gente... Vocês viram que eu tô me escondendo aqui atrás do... Porque eu tenho aqui um pentágono regular que a gente desenhou, né? Sim. Não, a gente não importou de Paris, não. A gente que é importado, olha lá. E aí, ó, tá aqui, ó. Eu vou medir, ó, esse daqui, tá?
Vou medir desse aqui, eu vou dar uma deitadinha nele aqui, ó, pra cá assim, ó. Eu vou medir esse daqui. Todos são iguais, né, Vivi? Sim. Então, ó, a gente costuma fazer assim, né, Vi? Posiciona ao centro, né? Isso, no que a gente chama de linha de fé, ponto de fé, né? Que o pessoal chama, né? Do transferidor. Aí, muito bom. Precisa de ajuda porque olhar aqui de cima é difícil, né? Olha aí, tá vendo? Então eu marquei aqui bem no centro do transferidor que tá aqui, ó, tá vendo? Onde tá um risquinho, é bem o centro, né? Se você estiver trabalhando com um transferidor transparente, ele vai estar um tracinho transparente aí, você marca nessa linha de fé, porque é importante ver essa linha de fé aí, tá certo? Tá? Então, muito bem. O que eu tenho aqui, Vivi, ó? Eu tenho 100 aqui, Vivi, eu não consigo nem falar por causa da mala. Então o 100 tá aqui, ó, e o 110 tá aqui. Eu percebo que o 110 não chegou, né? Seria bom se desse um close. Será que rola um closezinho aí, ó? Um close aí, ó. Então tem o 110 aqui, né? Ele tá um pouquinho antes, ele tá 2 graus antes. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 108. Pronto. Então eu tenho 5 ângulos de 108 aqui, né, Vivi? Então este angulinho aqui também é 108. Exatamente. Muito Pronto, bom. agora matou, ó. Porque a gente tem 108 Exatamente. mais 90, Isso, mais o outro 90. isso. Isso é o que falta para completar Exatamente. 360, é o X. Exatamente. Eu vou somar isso aqui então, ó. 8, 9 costuma dar 18. Vai um. Vai 188. Não, 288. 288 é o ângulo total sem o X. Exatamente. Então, somando tudo tem que dar 360. Então 360 menos. 288 é o valor do X. E isso aí vai dar quanto, Tony? 108? Vai dar Dá 72. 72. Aqui, ó. Muito bom. Vamos fazer essa continha aqui, né? Vamos 10 lá. tira 8, 2. E aqui fica 5. 5 fica 15, empresta aqui. 15 tira 8 fica 7. 2 tira 2, não sobra ninguém. Portanto, o X vale 72 graus, Muito alternativa A. Muito Lembrando, bom. então, o que eu fiz? A soma de todo mundo aqui é 360, é uma Legal. circunferência. Muito bom. Eu conheço 3 ângulos, Tony. Legal. O que faltava era o X, que É é o isso. que faltava para completar 360. Muito bom. Tem uma Muito bem. animaçãozinha aí também, não tem? Tem uma animação, mas é igual, né? A soma isso aí, beleza, tabelinha. muito bom. Bom, eu quero agradecer, então, que vocês acessaram a gente aqui. Tem mais dessas aulinhas aí, a gente vai fazer mais algumas, certo, Tony? É isso daí. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.